Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando sempre com as personalidades que nos ajudam a entender a política, trazer a política para o âmbito do nosso cotidiano, da nossa realidade. Eu sou Pablo Reis e hoje o nosso convidado é presidente do Sindicato dos Bancários desde 2014, Augusto Vasconcelos, do PCdoB e vereador de Salvador. Seja bem-vindo, Augusto. Tudo bem com você? Tudo bem, Pablo. Obrigado pelo convite. É a um oportunidade prazer de falar aqui com o seu público. A gente vai falar sobre política, vai falar sobre comunismo. Ele é PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Também vamos falar sobre Covid e vacinação desse segmento tão importante que é o segmento dos bancários, que eu conheço bem a luta e a labuta dos bancários. Está sendo muito afetado, a categoria está sendo muito afetada por Covid? De acordo com dados do CAGED, houve um aumento de 176% no número de óbitos de bancários em comparação com o primeiro trimestre do ano passado e este ano. Praticamente mais do que dobrou. Com certeza. E isso realmente é muito preocupante. Boa parte disso é em decorrência da Covid. Somos um segmento essencial, não paramos um minuto sequer de trabalhar. Atuamos na linha de frente, pagando auxílio emergencial, benefícios de aposentadoria, os salários. E agora vai agravar, porque o INSS está exigindo a prova de vida e, com isso, vai aumentar as aglomerações nas unidades bancárias. E é inaceitável, né, que bancários, vigilantes, trabalhadores das agências estejam fora do plano de vacinação. Vários segmentos estão se vacinando, alguns segmentos, inclusive, menos expostos que esses profissionais e, infelizmente, não estão sendo vacinados. Agora, você como presidente do sindicato e como vereador, como um parlamentar influente, o que é que você pode fazer para pressionar ou para pedir ou para colocar em público essa necessidade? Ainda em janeiro, eu apresentei um projeto de indicação na Câmara Municipal de Salvador para a inclusão de todos os trabalhadores em serviços essenciais para que fossem imunizados. Batalhamos muito e conseguimos aprovar o projeto, mas para a imunização concreta tem que vir as doses das vacinas. E em razão, evidentemente, da negligência do governo federal, que não se planejou adequadamente, não comprou doses suficientes para imunizar toda a sociedade, vem chegando doses em conta-gotas. Então, nós precisamos incluir na CIB, né, que é o Comitê Intergestores Bipartite, essas categorias. Temos buscado, batalhado bastante, já estivemos com técnicos do Ministério da Saúde. Desde dezembro, o sindicato encaminhou ofícios ao Ministério da Saúde solicitando essa inclusão, com estudos técnicos, fundamentando e, infelizmente, não tivemos resposta. Inclusive, eu tive, Pablo, agora, semana passada, com o Ministério Público, tratando deste assunto. Então, a gente tem feito vários esforços para que isso possa sair do papel. Você falou de uma questão muito importante. Você cita os trabalhadores das atividades essenciais. Trabalhadores em supermercados não pararam, os trabalhadores das atividades bancárias não pararam em nenhum momento da pandemia, até porque para pagar o auxílio emergencial precisa de vocês e mesmo assim são categorias que ainda não foram beneficiadas. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal, Estadual já se manifestaram a respeito? Ontem eu tive uma reunião com o secretário estadual de Saúde, nós reivindicamos a inclusão, já estive também com o secretário municipal. O que eles alegam é que o Plano Nacional de Operacionalização, que é definido pelo Ministério da Saúde, não contempla esses segmentos, o que é um absurdo, porque trabalhadores em supermercados que estão ali no dia a dia não pararam, assim como bancários, mas também tem outros segmentos. Vou dar só um exemplo: instaladores de cilindro de oxigênio nas UTIs. Eles estão todos os dias, né, trafegando ali por dentro das UTIs, não foram ainda vacinados. Tudo isso está sendo ocasionado pela falta de doses, porque se tivesse doses para imunizar toda a população, não precisaríamos ficar lutando categoria por categoria. Olha que coisa. Essa que é a grande questão. Olha como a conversa se desenrola para um caminho da conscientização. Fica parecendo em determinado momento que está uma categoria em detrimento da outra, dizendo eu sou mais importante para a sociedade do que a sua. Fica parecendo que é uma guerra, que é um jogo, um cabo de guerra aí, para ver quem tem mais influência, quem tem mais lobby, quem tem mais força, quando na verdade está todo mundo querendo preservar a própria vida, não é, Augusto? Exatamente. Nós temos recebido relatos. Acho que todo mundo que nos assiste tem alguém da família, algum parente, um vizinho que está em estado grave ou passou por um estado grave ou até, infelizmente, que veio a óbito. Então é lamentável, essa doença atinge em cheio as famílias brasileiras e tudo isso poderia ter sido evitado. O Brasil tem um dos maiores sistemas de imunização do mundo. O SUS desenvolveu uma tecnologia própria que faz um alcance fantástico em todo o território nacional e, infelizmente, todo esse exército, esse contingente de pessoas
não conseguem ser imunizadas pela falta de vacinas. E a gente sabe que ano passado foi oferecida vacinas ao governo federal que negligenciou as compras e a gente está vivendo esse momento dramático. O PCdoB, o partido que você representa na Câmara de Vereadores de Salvador, é oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, as pessoas que se opõem ao PCdoB dizem o seguinte, eu já ouvi, já recebi no WhatsApp, estão querendo instalar o comunismo no Brasil. Estão querendo instalar o comunismo no Brasil? Eu sou do PCdoB desde os meus 16 anos de idade, meu único partido, nunca me filiei a outro. O PCdoB é o partido dos comuns. O nome comunismo vem de comuns. É o partido que busca a ideia de igualdade de oportunidades, de valorização do que é público. Porque se você acessa a educação, a saúde, se você tem direito a ter um emprego, um salário mínimo, conquistas sociais, certamente teremos uma sociedade mais justa. O PCdoB não é nenhum bicho-papão, o PCdoB quer implantar um sistema igualitário. Um sistema, não é que todo mundo vai ser igual formalmente, mas igual do ponto de vista de oportunidades. E é isso que nós acreditamos. É um partido que não tem caciques, né? Não tem donos. É um partido da coletividade, que se organiza em torno de causas, de ideias, de propósitos. E é nisso que eu acreditei quando me filiei e ainda continuo acreditando. E por isso que eu defendo, sim, essas bandeiras, porque entendo que a sociedade brasileira é uma das mais injustas do mundo. E não tem como defender uma lógica de acumulação e apropriação privada dos lucros produzidos por toda uma coletividade sem resvalar para uma atitude egoísta. Por isso que eu defendo, sim, que nós tenhamos um outro modelo, um modelo de organização coletiva da sociedade que se planeje e que permitam que as pessoas, as mais pobres, tenham condições exatamente de ascender socialmente. Um caso raro até de fidelidade partidária, 24 anos de fidelidade partidária, não é todo político que senta aí que pode se orgulhar disso. Mas aí, para a gente entender melhor o comunismo ou os comunismos, eu queria saber de você o que é que se encaixa na sua opinião do que é o melhor comunismo, o melhor modelo. Cuba, Venezuela, China, eles são iguais em termos de comunismo, de sistema político, ou eles têm diferenças, têm peculiaridades e você optaria por algum desses? Eu não acredito em modelos. Eu acho que o Brasil tem que construir seu próprio caminho. Nosso país, ele enfrenta um processo de 4 séculos de escravidão. Somos uma sociedade marcadamente construída a partir da desigualdade. O acesso à terra foi negado para a maioria dos brasileiros e brasileiras e um país como este tem que construir seu próprio caminho. Nós temos experiências que têm aspectos bem-sucedidos e aspectos que não foram tão bem-sucedidos, tanto no socialismo quanto no capitalismo. Eu acho que a gente precisa aprender com as experiências. A China dá um grande exemplo para a humanidade. Um país avançado tecnologicamente, que retirou 500 milhões de pessoas da linha da pobreza e que consegue produzir feitos extraordinários, não só do ponto de vista científico, mas também da inclusão social. Hoje você sabe que o trabalhador médio na China, o salário médio, ele é muito superior ao da média da maioria dos países do mundo. Em que pese a melhoria da qualidade de vida, isso é um fato evidente, não tem como contestar. Há muitas críticas à falta de liberdade de expressão, não apenas dos jornalistas, mas do cidadão comum, que não tem acesso a alguns recursos. E eu queria saber sua opinião. Essa contradição entre a falta de liberdade, uma espécie de censura, e a qualidade de vida que melhora, uma coisa compensa a outra, na sua opinião? Eu sou contra a censura, sou contra a violação de direitos de opinião crítica, tanto como acontece na China, por exemplo, como também acontece nos Estados Unidos, onde Como você assim? também tem perseguições a jornalistas, você tem ataques a partir de lobbies midiáticos e a partir de influência nas publicidades. Então, eu sou a favor de um sistema livre. E o sistema livre, ele parte do pressuposto de que as pessoas podem apresentar e emitir as suas opiniões sem ficar suscetíveis a serem censuradas por empresas, governos ou religiões. Então, eu acredito muito que é necessário o Brasil construir seu próprio caminho. Mas para entender a China, ou os Estados Unidos, ou a Europa, ou qualquer outro país do mundo, é necessário mergulhar, pesquisar, estudar e não ficar apenas ouvindo as informações que alguém lhe disse. Por isso que é necessário ouvir também outras fontes, porque as mesmas fontes que apontam essas deficiências apontam também outras virtudes e que muitas vezes são escondidas por determinados interesses ideológicos. O fato é, o Brasil não precisa copiar modelos. Nós temos um projeto nacional de desenvolvimento, apresentamos esse programa para o país.
Então, quem quiser conhecer o que o PCdoB defende, é só ir no site pcdob.org.br, dar uma lidinha no programa. O programa prevê uma política nacional de industrialização, política nacional de agricultura, tem pautas trabalhistas, pautas relacionadas à previdência, à saúde, ao transporte, ao direito à cidade, ao enfrentamento ao racismo, ao machismo, a todas as formas de preconceito. Então, eu acho que a gente precisa entender os programas dos partidos. Apesar do que você disse, Pablo, muita gente não pode sentar aqui e dizer que defende um programa e acaba defendendo interesses. Eu tenho um orgulho de dizer que faço parte do mesmo partido desde os meus 16 anos. Então, 24 anos participando, militando, estudando, contribuindo com uma ideia. E essa ideia eu acho que é muito mais forte do que qualquer interesse pessoal. E é por isso que eu assumi essa tarefa de ser vereador de Salvador a partir de um projeto coletivo. Eu não sou vereador de mim mesmo. Eu sou vereador de uma pauta, de uma causa e de um interesse maior de uma sociedade. Augusto Vasconcelos, vereador de Salvador pelo PCdoB. O B do PC é Brasil, mas também poderia ser Bahia, já que o partido PCdoB tem uma grande tradição aqui no estado da Bahia. Tem figuras memoráveis, eu posso citar dos atuais, como Daniel Almeida, Alice Portugal, mas eu posso citar dos membros como Haroldo Lima, que nos deixou, inclusive, vítima de Covid, não foi Haroldo Lima? E Augusto Vasconcelos agora em cargo eletivo, apesar de ser filiado ao partido desde os 16 anos. Você, Augusto, é a renovação do PCdoB aqui na Bahia? Olha, eu encaro que nós precisamos fazer um processo de renovação da esquerda aqui no nosso estado. Isso sem negar as contribuições do passado. Eu faço parte de um partido que tem origem nas lutas de Jorge Amado, de Marighella e de tantos outros que contribuíram, a exemplo de Haroldo Lima, que infelizmente nos deixou por conta dessa maldita doença. Mas eu acredito sim que é necessário que a esquerda da Bahia promova um processo de renovação. A direita no estado, de alguma maneira, se renovou. Claro que boa parte dessa renovação é fruto da herança, né? São filhos e netos de antigos políticos que acabam entrando na política. Isso vale para a maior parte dos municípios do estado da Bahia. E eu sou um filho do povo, né? Meu pai e minha mãe não têm nada a ver com a política. Minha mãe é professora de escola pública, meu pai é aposentado agora e não tem nenhuma tradição de militância política. Eu comecei no movimento estudantil e consegui construir uma caminhada no movimento social, nas lutas populares, nas ruas, nos congressos, nas agendas de mobilização. E acredito sim que é necessário que aqui no nosso estado a gente consiga manter esse legado com a chama acesa. Isso passa também por forjar uma nova geração de lideranças. Eu não sou a cara da renovação sozinho. Eu sou parte de um coletivo de jovens que se mobilizaram em momentos épicos aqui do estado, como o Maio Baiano de 2001, que completa este ano 20 anos, naquele grande processo de cassação de ACM, o então senador que violou o painel eletrônico do Senado. Teve invasão da polícia na UFBA. Eu era estudante. Nós fomos massacrados ali, presos, né? Muita gente sofreu sequelas até hoje, perdeu a audição. Teve gente que teve as costas completamente, né, perfuradas, né, com as balas de borracha, enfim. Eu sou filho da geração da revolta do Buzu, que lutou em Salvador pela redução do transporte público, né, a redução da tarifa e pela melhoria do transporte de qualidade na cidade. Então, eu sou herdeiro dessa geração, sou filho dessa geração e luto ao lado dos meus companheiros e companheiras para que a gente possa ter um novo tipo de cidade, um novo tipo de estado. Augusto Vasconcelos, bancário da Caixa, e você falou uma frase muito interessante que é a renovação das esquerdas. O PT vai concluir agora 4 mandatos consecutivos na liderança do estado, como governador do estado, Jacques Wagner, Rui Costa, e potencialmente o candidato da esquerda tende a ser Jacques Wagner, porque é o que parece ter mais condições de enfrentar o candidato da chamada direita, Assemineto, ex-prefeito Assemineto. A gente não vai entrar num ciclo de cansaço da gestão da administração PT, na sua opinião? Já não seria um momento de arriscar um outro partido na liderança de uma chapa, por exemplo? O governador Jacques Wagner é uma grande liderança, inclusive nacional, reconhecida pelos feitos. Fez um grande trabalho no governo do estado, tem insuficiências, teve problemas, mas tem muito mais virtudes do que defeitos. A gente precisa considerar o momento que nós enfrentamos. Eu sou defensor da renovação, acho que é necessário, porém, não dá para renovar por renovar.
Nós temos que renovar métodos, renovar práticas, renovar conteúdos. E quando você apresenta candidaturas jovens que são herdeiras de um método velho, isso não significa renovação. Então, aqui no nosso estado, nós temos essa liderança importante. O PCdoB ainda está debatendo qual será o caminho para as próximas eleições. Acredito que o fato do candidato, do nosso ex-presidente Lula, está viável nas eleições em razão de ter superado esses ataques judiciais que ele enfrentou nos últimos anos. Isso favorece muito Jacques Wagner. Favorece muito, porque, de fato, ao meu ver, Lula foi o melhor presidente da história do país. Pode botar assim, qualquer presidente, vamos fazer uma radiografia ao longo da história do Brasil, e nós não vamos identificar alguém que teve a capacidade de ser um estadista, representar bem o país lá fora e acolher especialmente quem mais precisa aqui dentro. Agora, os governos Lula, os governos Wagner e todos os governos têm os seus defeitos também. A luta para aperfeiçoar estes governos não é fácil, porque qualquer governante no Brasil, ele é eleito ao lado também de um Congresso, que defende também os seus grupos de interesse. E se olharmos para o Congresso Nacional, a ampla maioria dos parlamentares são ligados a grandes grupos econômicos. Então, nós que somos da classe trabalhadora, se não ocuparmos os espaços de decisão no parlamento, torna-se muito mais difícil puxar os governos para terem posições mais avançadas. Então, é necessário a gente ficar de olho. Então, quem aí já está se planejando para votar na esquerda, construir um outro tipo de governo, superar o bolsonarismo no próximo ano, pense também na eleição de parlamentar, que é lá que se decide, é lá que se votam as leis e é lá que se dá sustentação política para governos avançados. Então, eu acredito também nisso. Quero saber de Augusto Vasconcelos daqui a pouco sobre a próxima eleição de 2022, se ele continua como vereador, se ele se lança, por exemplo, a deputado, já que ele está falando da importância de uma sustentação política. Vou querer saber dele também sobre sindicalismo, qual o ponto que a gente vive, qual o contexto atual, o papel dos sindicatos. Mas eu quero saber uma coisa, você acabou de dizer que o melhor presidente da história do Brasil foi Lula. Lula aparece em muitas pesquisas como favorito na campanha de 2022. E tem uma cadeira cobiçada, que é a cadeira de vice de Lula. Vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Está muito cobiçada essa cadeira mesmo. Inclusive de partidos do centro, até partido de direita está querendo sentar nessa cadeira. Mas vamos pensar que Lula dissesse: agora é a vez do PCdoB. Eu quero que essa cadeira de vice seja de alguém do PCdoB. O melhor nome seria Manuela Dávila, que perdeu a eleição para prefeita lá em Porto Alegre, ou do governador Flávio Dino, que tem se mostrado uma liderança aguerrida contra o presidente Bolsonaro. São dois grandes quadros da política brasileira. Eu tive a honra de ter convivido com a Manuela Dávila no movimento estudantil. Fomos da mesma gestão da União Nacional dos Estudantes e convivemos durante muitos anos lutando em defesa da pauta da educação e da juventude. O governador Flávio Dino, que é um dos melhores governadores do país, faz um trabalho também exemplar. São dois quadros que qualquer um que seja escolhido seria muito bom e representaria muito bem as ideias do PCdoB e ajudariam a população brasileira a avançar. Mas eu acho que é necessário a gente construir uma frente ampla no Brasil para defender a democracia. O que estamos vivendo é um momento de grandes ataques a direitos e liberdades democráticas. Ao mesmo tempo, o país enfrenta uma grave crise econômica. Então, nós vamos precisar fazer uma concertação entre vários segmentos da sociedade para defender um programa que recupere a credibilidade do Brasil. Então, eu acredito que há essa possibilidade na chapa presidencial ter um presidente de um partido e um vice já mais vinculado a outro segmento da sociedade para a gente poder avançar, viabilizar a eleição e derrotar o bolsonarismo, que eu acho que é o que a maioria do povo brasileiro, que já está cansado, especialmente o povo baiano. As pesquisas apontam, o povo baiano cansou, não aguenta mais esse governo e a gente precisa substituí-lo para que o Brasil volte a avançar. Eu achei interessante também essa sua frase, que eu estou entendendo da seguinte forma: Augusto Vasconcelos, um líder estudantil, militante do PCdoB histórico, admite aqui a possibilidade de Lula e do PT trazerem para a sua chapa, para a chapa que representa a esquerda, um representante também do empresariado, como o Lula já fez, com o José Alencar e outros políticos já fizeram. É isso que você está dizendo, em outras palavras? Seria a forma mais viável de combater
o presidente Bolsonaro, que também tem muita força por estar no poder? O mais importante é qual vai ser o programa a ser desenvolvido num novo governo. Claro que o PCdoB ainda não definiu apoio a nenhuma candidatura. Temos conversado com várias. Claro que o ex-presidente Lula é um candidato extremamente importante e a gente não está aqui negando a possibilidade. Ao contrário, achamos inclusive que eu, na minha opinião, acho que foi o melhor presidente da história, seria uma honra. Mas temos conversado com outras candidaturas também. O PCdoB entende que o momento agora não é de definir candidatos, é de definir um programa e uma agenda. Inclusive, conversando com segmentos empresariais avançados, o setor produtivo e aqueles que estejam preocupados em voltar ao desenvolvimento nacional. Sabemos que o Brasil é um país muito complexo, há vários tipos de segmentos, o setor financeiro, os grandes grupos econômicos que se articulam para defender seus interesses, estão se articulando na eleição. Boa parte deles apoiaram Bolsonaro e a gente viu no que deu. Então é necessário a gente construir também uma nova maioria política na sociedade. Por isso que nós defendemos que neste momento é o caminho construir uma frente ampla pela democracia. E nessa frente ampla cabe todo mundo que se opõe ao que o Bolsonaro está fazendo e que queira construir um Brasil novo, um Brasil desenvolvido, incluído socialmente e que possibilite distribuição de renda. Todos aqueles que estejam desse time podem estar do nosso lado. Como você bem citou, na primeira eleição houve uma aliança com o José Alencar, que era um grande empresariado, fazia parte do empresariado da indústria têxtil, que foi um dos setores mais atingidos pela crise econômica brasileira dos anos 90 e que fez uma aliança do capital com o trabalho para defender um programa novo no Brasil. E vou dizer mais, dentro do governo Lula, na primeira fase, quando o Banco Central, que, ao meu ver, adotou uma política neoliberal durante uma boa parte do governo Lula, elevava juros, o José Alencar, que é esse representante do empresariado, era o maior crítico. Então, a gente precisa entender as coisas na vida como ela é, porque realmente há segmentos importantes do empresariado que estão descontentes com o Bolsonaro. E a gente não pode permitir que eles caiam no colo de um outro governo conservador. Então é necessário atraí-los. E o PCdoB tem essa visão. A vida como ela é, essa expressão de Nelson Rodrigues que Augusto Vasconcelos usou aqui agora, nos dá como imagem do último domingo o presidente Bolsonaro fazendo uma manifestação em que eu ouvi muitas pessoas falando, está vendo aí que Bolsonaro tem grande apoio popular, tem muita gente literalmente seguindo o presidente, a moto do presidente Bolsonaro num domingo no Rio de Janeiro. Aquela imagem para você representa o apoio popular que o presidente tem e alega ter? Aquela imagem para mim representa negligência e descaso com a vida de milhares de brasileiros que infelizmente se foram em razão da Covid. Não é o momento para fazer isso, não é o momento para sair comemorando nada, não temos o que comemorar, temos é que trabalhar para salvar vidas e garantir a vacinação o mais rápido possível para toda a população, voltar a ter empregos e garantir que as pessoas tenham condições mínimas de vida. Eu não avalio assim, as pesquisas não apontam dessa forma, o Bolsonaro vai derretendo das pesquisas, inclusive seus aliados vão pulando fora do barco. Veja que cada vez mais a base parlamentar e a base social do Bolsonaro vai erodindo. Eu não sei se você conhece, eu tenho vários amigos que apoiaram, votaram e hoje estão constrangidos, porque viram que esse governo ele já não representa quase ninguém no Brasil. O volume de pessoas que apoiam o Bolsonaro é cada vez menor. Ainda é alto para a tragédia que o Brasil vive. Porque é inacreditável que ele ainda ultrapasse os 20% de apoio popular. Mas nós temos aí um contingente de 70% a 80% que rejeita já o governo, que não enxerga nesse governo nenhuma credibilidade para voltar o Brasil a crescer economicamente, voltar a gerar oportunidades e combater a doença, que é o mais importante nesse momento. Então, infelizmente, tem uma parcela ainda muito pequena, mas que cada vez é menor. E aqui na Bahia é pior ainda. Porque o apoio popular do Bolsonaro na Bahia é muito pequeno, é quase residual. Então, eu acredito sim que a gente precisa encarar que esses movimentos que são feitos, né? Inclusive tem várias denúncias aí, né, de como são organizados esses movimentos. Vários setores da imprensa apontam outras estratégias, né, para encher os movimentos, para criar uma imagem de apoio popular. Mas eu quero lembrar só uma passagem.
sem fazer nenhuma digressão histórica, mas só para a gente lembrar, às vésperas da sua queda, o Mussolini fez passeios ciclísticos por Roma, com muita gente, batedores de motocicleta, então essa imagem é emblemática. E logo em seguida ele caiu. Mussolini, o ditador fascista na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma pergunta aqui para Augusto Vasconcelos, que é vereador de Salvador pelo PCdoB, que é sobre o papel do Exército. O Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, tem uma grande penetração no atual governo. E isso gerou muita divergência. A opinião pública, muitos têm confiança no Exército, outros acharam que a imagem do Exército foi manchada pela política. O que é que você acha sobre o Exército brasileiro nesse momento histórico? O Exército brasileiro, assim como as Forças Armadas, merecem o nosso respeito institucional. São instituições fundamentais, inclusive para a democracia, porque um país que não tem forças armadas para proteger a sua soberania também dificilmente consegue proteger a própria democracia e os direitos do seu povo. Infelizmente, alguns quadros das Forças Armadas, ao meu ver, adotaram a postura mais equivocada possível, que é apoiar um governo que, inclusive, descredibiliza essas instituições. Eu tive recentemente, fui até homenageado em um evento do depósito de suprimentos dos veteranos, da Associação de Veteranos, e tenho feito vários diálogos sobre defesa nacional, e até é curioso que o PCdoB já teve o ministro da Defesa no Brasil, foi o ex-ministro Aldo Rebelo. Então a gente tem muita vocação para tratar dos temas relacionados à soberania nacional, e as Forças Armadas são fundamentais. Mas infelizmente você vê um quadro como o Pazuello, que se presta a um papel de ser um serviçal do Executivo, não ouve a ciência, envergonha a instituição Exército e que agora tem sido rechaçado, inclusive, pelos comandantes do Exército. Então, esse tipo de representante não pode representar uma instituição como essa. O Exército já cometeu falhas na história do Brasil, como foi a ditadura militar, no processo também do Estado Novo, também esteve ao lado errado, e a gente sabe que qualquer instituição ela é falha, mas as pessoas passam e a instituição fica. Nós precisamos preservar a história, a memória e a importância das Forças Armadas. E, infelizmente, figuras como estas, que fizeram parte deste governo, envergonham a instituição Forças Armadas. E a gente precisa fazer a separação do joio e do trigo para não jogar fora a criança com a água dentro, a água suja dentro. Preservar a instituição Forças Armadas, mas criticar os membros das Forças Armadas que estão adotando posturas lamentáveis como essa, de negar a ciência, de não enfrentar a pandemia de modo adequado e deixar milhares de brasileiros sem qualquer alternativa de sobrevivência. E com certeza, como o Augusto falou aqui, a garantia da soberania nacional passa muito por aquelas fardas, aqueles escudos, aqueles símbolos, insígnias que representam as Forças Armadas brasileiras. Falando em instituição, eu quero saber sobre o papel dos sindicatos. Não são todos os sindicatos que conseguem manter a força, como, por exemplo, o seu sindicato dos bancários, o sindicato dos rodoviários, que tem representantes na Câmara de Vereadores de Salvador. Muitos sindicatos, eu ouvi a decretação da morte dos sindicatos, por exemplo, no final da gestão de Michel Temer. Os sindicatos acabaram. Qual o papel deles atualmente para o trabalhador? Primeiro, eu quero registrar a importância histórica dos sindicatos no Brasil. Se não fossem os sindicatos, não existiria nem o SUS. Não existiria. O movimento sanitarista foi organizado principalmente por organizações sindicais da área de saúde. Sindicato de servidores, sindicatos de médicos, de enfermeiras, que se organizaram, se mobilizaram e conseguiram incluir na Constituição de 88 o SUS. Os sindicatos foram fundamentais para o Brasil ter uma legislação trabalhista, salário mínimo, 13º, férias, jornada de trabalho, proibir o trabalho infantil. Então, várias conquistas sociais foram resultado da organização de homens e mulheres que se dedicaram às lutas sindicais. Então, defender os sindicatos é defender boa parte dos direitos sociais que nós conquistamos até então. Não é à toa que a elite econômica, a todo instante, tenta atacar visando calar os sindicatos. Porque os sindicatos são estruturas de contestação, de questionamentos das desigualdades. Quando os primeiros trabalhadores se organizaram em sindicatos, eles reivindicavam que não dava para trabalhar 16 horas por dia. Se não houvesse aquela organização, certamente nós estaríamos vivendo um cenário de barbárie, de extrema exploração. Então, as conquistas que foram obtidas ao longo dos anos foram resultado da atuação das lutas sindicais.
com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização e com a tentativa de ataque sistemático a essas estruturas coletivas, não estão ameaçados apenas os sindicatos, estão ameaçados também os direitos da população. Então, defender os sindicatos é fundamental. Não é à toa que o Joe Biden fez agora um pronunciamento recente dizendo que quem construiu os Estados Unidos foram os sindicatos. Porque eles que possibilitaram ter classe média. Você só teria classe média se você aumentasse salários, se você possibilitasse que o ganho do trabalho ele também fosse compartilhado com as pessoas que trabalham. E isso, evidentemente, foi fruto da organização sindical. Eu enxergo que alguns sindicatos realmente estão enfrentando muitas dificuldades, muitos, inclusive, fecharam. Tem sindicatos que não têm hoje condição de pagar um aluguel, pagar uma sede. O sindicato dos bancários é um dos poucos que ainda conseguem resistir. Mas a quem interessa isso? Fragilizar essas organizações coletivas. Hoje nós vivemos o fenômeno da uberização das relações de trabalho, onde você já não tem mais direitos protetivos. O cara pode trabalhar 16 horas para apenas levar comida para sua casa, sem nenhum tipo de condição digna de trabalho. Se ficar doente, problema dele. Isso está acontecendo em várias categorias. Já chegou no jornalismo, já chegou na área da saúde. Eu sou professor também, né, universitário. E para dar aula de pós-graduação, por exemplo, na maioria das faculdades você tem que abrir um CNPJ. Se você abre o CNPJ para você poder dar aula, você já não tem direito a férias, 13º, você não tem salário. Há uma alegação de que isso favorece que mais pessoas trabalhem, que, por exemplo, a legislação trabalhista está defasada para o momento atual, o contexto que a gente está vivendo, e que tem que ser muito mais fácil e rápido a admissão e a demissão de um trabalhador. Você vê alguma lógica nisso? Nenhuma lógica. Se você olhar os números, depois da reforma trabalhista, cadê os empregos? Falaram que o Brasil voltaria a se desenvolver com a reforma da Previdência. Cadê os empregos? É um discurso falso. O melhor momento do mercado de trabalho no Brasil, nos últimos anos, foi verificado em dezembro de 2014, quando o país atingiu o patamar histórico de 4% de desempregados, o que é um número muito pequeno comparando com hoje, onde esses índices ultrapassam a casa de 12% a 13%. Nós, naquela época, não tínhamos reforma trabalhista, nem tinha reforma da Previdência, nem lei da terceirização. O argumento do grande capital, dos grandes donos, dos grandes grupos econômicos, de que retirar direitos do trabalhador melhorará o desempenho da economia, não se sustenta do ponto de vista prático. Eu fico a me perguntar, quem vai consumir os produtos das empresas se você não tem poder aquisitivo da população? Se você não tem salários, se as pessoas só ganham por produtividade, só ganham por comissão, você já não tem empregos, você não tem direitos, você não consegue sequer discutir aumentos salariais. Quem vai consumir os produtos dessas mesmas empresas? Esse que é o grande questionamento que nós precisamos fazer. Em outras palavras, se a gente aumentar o salário mínimo, esse dinheiro volta para a empresa, volta para o governo em forma de imposto? Tem uma pesquisa do DIEESE que aponta que a cada R$1 aplicado no salário mínimo, retornam-se para a economia R$2,30. Porque o dinheiro de quem ganha salário mínimo, ele não é aplicado na especulação financeira. Ninguém que ganha salário mínimo pega o dinheiro e guarda debaixo do colchão. Ele pega o dinheiro, vai no açougue, na padaria, na mercearia do bairro, vai comprar na venda, na quitanda, vai na feira. Então esse dinheiro, de alguma maneira, ele vai se multiplicando com a circulação. Tanto é que o Brasil viveu momentos de crescimento econômico justamente nos períodos em que houve a elevação do salário mínimo. Claro que só elevar o salário mínimo é insuficiente. Precisamos criar um ambiente de negócios, então nós precisamos ter uma reforma tributária justa, que não penalize o consumo ou quem quer produzir, que tribute mais as altas rendas e a acumulação de patrimônio ou a especulação financeira e diminua a tributação sobre salários, sobre a classe média e sobre quem quer produzir. Nós precisamos de uma reforma tributária, precisamos melhorar a nossa logística, precisamos ampliar os investimentos em infraestrutura. Tudo isso, ao lado de uma política de distribuição de renda, é fundamental. E a melhor forma de distribuir renda é garantindo emprego e salário digno. E é nisso que eu acredito. Falando em tributos, tem uma discussão muito importante, que é a discussão sobre o imposto de renda. A tabela do imposto de renda já está congelada há 5 anos, né? Ou seja, a cada ano, traduzindo para nós todos aqui, a cada ano o imposto de renda está tomando mais a nossa renda, não é isso?
Exatamente, eu fiz até um artigo recentemente sobre esse assunto. Temos feito uma luta pela atualização da tabela do imposto de renda. A defasagem do imposto de renda é gigantesca. Hoje a nossa faixa de isenção, para quem não paga imposto de renda, ela está completamente defasada. Então hoje uma quantidade muito grande de brasileiros que não precisariam pagar imposto de renda se a tabela fosse atualizada estão pagando. E isso tem sido uma das pautas que nós estamos lutando dentro do Congresso Nacional. Nós lançamos um documento chamado Reforma Tributária Solidária, que trata deste assunto. É um documento que está disponível no site reformatributariasolidaria.org.br. Tem um livro, um PDF, foi construído pelos sindicatos nacionais de auditores fiscais, em conjunto com várias organizações sindicais, também com o DIEESE e com outras organizações populares, onde nós apresentamos qual é a nossa proposta de reforma tributária. E na nossa proposta passa também pela atualização da tabela do imposto de renda. O Bolsonaro disse na campanha que iria atualizar. Ele não atualizou pela inflação em nenhum ano. Ele já está no 3º ano de mandato e ele não cumpriu a sua promessa de campanha. No governo Fernando Henrique, a tabela não foi atualizada. No governo Lula, ela foi atualizada em uma parte dos anos e outras não. No governo Dilma, também teve atualização em alguns anos e outros não. Então, é necessário que a gente corrija essa distorção, porque o povo brasileiro, quem paga mais tributos hoje, em termos percentuais, são os mais pobres. Os mais pobres, a classe média, quem mais paga tributo. Enquanto isso, grandes conglomerados financeiros, detentores de grandes fortunas, pagam muito pouco tributo em termos percentuais. Sabe por que a gente paga muito tributo? Porque a maior parte da nossa tributação está sobre o consumo. Quando você vai consumir 1 quilo de feijão no supermercado, o cara mais rico do país e o cara mais pobre do país pagam exatamente o mesmo tributo, porque está embutido no preço do produto. Então, nós precisamos mudar isso. A lógica do sistema tributário tem que ser tributar altas fortunas, renda e patrimônio e diminuir a tributação sobre o consumo, especialmente de consumo de produtos básicos, que é onde a população mais pobre acaba pagando mais impostos. Augusto Vasconcelos, vereador de Salvador pelo PCdoB, presidente do Sindicato dos Bancários. Antes de encerrar nossa importante entrevista, uma conversa, um diálogo muito elucidativo, eu quero saber de você sobre insegurança. Eu estou preocupado com o crescimento do número de caixas, do número de agências bancárias explodidas. Eu quero saber até que ponto isso afeta, por exemplo, a saúde física e mental, emocional dos funcionários das agências. Muito preocupante, Pablo. Nós já tivemos agora, neste ano de 2021, 26 explosões aqui no estado. Para a gente ter uma ideia de comparação, nos primeiros 5 meses do ano passado foram apenas 4 explosões. E é evidente que isso traz vários prejuízos para a economia, porque uma agência fechada impacta no comércio, dificulta a circulação de riqueza, traz prejuízos para o emprego e também afeta o psicológico dos funcionários e da vizinhança. Quem mora perto de uma agência já dorme amedrontado, porque praticamente quase todo dia tem uma explosão. Por que aumentou tanto, na sua opinião? Quadruplicou, né? Mais do que quadruplicou o número de ataques a instituições bancárias do ano passado para esse ano. É realmente muito preocupante. A gente tem tratado esse assunto com o secretário de Segurança Pública, também com a FENABAN. Temos cobrado uma conjugação de esforços entre bancos e poder público para que atuem em conjunto. Há várias linhas de investigação. Eu não posso aqui antecipar essas linhas, até por questão de sigilo, mas existem várias suspeitas do porquê que isso cresceu. Há algumas linhas na Polícia Civil que estão investigando isso. Há uma certa migração do crime organizado para esse tipo de modalidade criminosa. Mas também eu acredito que é necessário mais investimentos. A gente vai continuar cobrando da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas também cobrando dos bancos, que ampliem os investimentos em segurança para proteger a sociedade. Uma agência explodida, ainda que não tenha ninguém na hora ali trabalhando, ela traz gravíssimos prejuízos para toda a população. E nós não podemos admitir que isso continue virando rotina. Augusto Vasconcelos, vereador de Salvador e presidente do Sindicato dos Bancários, vereador pelo PCdoB. Muito obrigado, viu, Augusto? Está sempre bem-vindo aqui na Aratu, no Grupo Aratu, no Linha de Frente. Prazer conversar com você. Eu que agradeço, Pablo, parabenizo pelo seu programa, por ter essa pluralidade, dar a oportunidade de várias pessoas apresentarem as suas ideias e fico
à disposição. A gente continua trabalhando firmes no mandato, na presidência do Sindicato dos Bancários e também na ouvidoria geral da Câmara Municipal. Cidadão que está nos ouvindo, quer fazer uma reclamação, uma sugestão, uma crítica, um elogio, é só ir lá nos canais de comunicação da ouvidoria, vai lá no site da Câmara Municipal, pode falar conosco, já atendemos desde o início do ano mais de 250 solicitações da população de Salvador e estamos trabalhando firmemente para melhorar as condições de vida do nosso povo. Nem tudo a gente consegue fazer, mas com certeza a gente batalha e se empenha ao máximo para fazer o que está ao nosso alcance. É importante saber disso, são 250 cidadãos contribuintes que procuraram a Câmara, que a Câmara tem que ser exatamente a casa do povo, soteropolitano ou da sua cidade aí no interior da Bahia. Linha de frente é isso, é ouvir todas as opiniões sobre política e trazer para o público em geral o tema que é tão necessário para o nosso dia a dia. Eu sou Pablo Reis e temos sempre encontro marcado aqui no Linha de Frente pela internet e também pela TV Aratu. Um abraço, até um próximo encontro.